Olá, meus amigos. Eu quero começar essa live especial com a seguinte frase que vocês estão vendo aí, ó. Não há como ter fé sem comunhão com Deus. Assim como uma fornalha precisa de lenha, o homem precisa da comunhão para ter fé. E hoje nós vamos tratar de um assunto importantíssimo, né? Que é a vida financeira aos olhos de Deus. Tá? É um assunto muito importante, porque você precisa entender que Deus quer que você prospere, é a vontade de Deus te prosperar, te abençoar. Tá? Só que essa prosperidade, ela vem através da sua fé. E a gente sabe que a fé, a Bíblia fala, que fé sem obras é fé morta. Mas o que isso significa? Que a fé ela precisa de uma prática correta. Ela precisa ser uma fé certa. Né? Ou seja, uma fé que você compreende como agir, em que momento agir e de que maneira agir. Então é necessário você compreender isso. E hoje nós vamos estar compartilhando com você o segredo da verdadeira prosperidade aos olhos de Deus. Uma arma poderosíssima para que você cresça grandemente na prosperidade. Deus precisa que você prospere. Deus precisa que você cresça. E você precisa avaliar os critérios da sua vida, entender que se você se lançar para um crescimento financeiro da maneira de Deus, cumprir aquilo que é necessário, você não tem nada a perder. Você só tem a ganhar. É muito interessante o ser humano, tem pessoas que têm um histórico de nunca ter experimentado uma prosperidade na vida. Elas vêm de um ambiente, alguns vêm de um ambiente de muita miséria, de muita tristeza, e se convertem ao Senhor Jesus. Né? Outros de uma vida regrada, né? Com muita falta, né? Com muita... passa muita vontade na vida, né? Vamos dizer assim. E quando ela se depara com o Evangelho, ela não experimenta viver aquilo que Deus tem para ela. Ela simplesmente se barra naquilo. Né? Então, até compreende a fé, muitas vezes, compreende os princípios de Deus, mas não colocam em prática. Então, se ela for fazer uma análise inteligente até de sua vida, né? Ser um pensador, uma pensadora, é como pensar assim, por que não fazer? Por que não realizar? Por que não cumprir os princípios de Deus para viver a promessa de Deus, a prosperidade de Deus, a provisão de Deus na sua vida? E hoje nós vamos falar de alguns princípios que são muito conhecidos, alguns praticam, né? Alguns têm sido abençoados por praticar de maneira certa, alguns têm tido a sua vida limitada por deixar de lado esses princípios. Mas você vai descobrir hoje como prosperar de verdade, qual é a mente de Deus, que Deus espera que você cumpra, que você faça, para que você experimente a provisão de Deus, a ação de Deus na sua vida. Amém? Eu vou começar com um trecho aqui, ó. Filipenses 4, 18. Não é o 19. Diz assim: recebi tudo, e o que tenho é o mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Agora é o verso 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Qual é a particularidade? Qual que é algo que está... Particularidade é no sentido assim, o que diferencia esse trecho para que a gente entenda ele de maneira melhor? Muitas vezes as pessoas colocam, né, uma promessa da prosperidade. O meu Deus suprirá as minhas necessidades em Cristo Jesus. Alguns adeptos da confissão da palavra confessam esse versículo, chamando a existência, né, buscam viver a fé no versículo. Só que mais
a fé no versículo, ela te conduz a uma fé no entendimento de uma revelação. E a revelação, ela sempre é completa. Então você repara que Paulo, ele, na carta aos Filipenses, você tem que entender isso, que cada carta da Bíblia foi uma direção, uma orientação para uma igreja, para um momento. Então, naquele momento, os colossenses estavam passando uma situação e o apóstolo Paulo enviou uma carta para eles. Eram mensagens proféticas, elas eram de revelação acerca da mente de Cristo, mas ao mesmo tempo eram mensagens proféticas, ou seja, aquilo que eles estavam passando no momento, eles recebiam instrução, né? Você vê a carta de Filemão, por exemplo, era uma circunstância da vida pessoal de Filemão que estava sendo tratada. Você vê quando manda as cartas para Timóteo, Timóteo estava vivendo um momento do seu ministério e precisava de instrução, né? A carta aos Efésios, mesma coisa, abordou um assunto determinado para aquele momento para a igreja. Então, era uma carta que era lida para a igreja, não eram públicas. Posteriormente se tornaram públicas e entraram para o cânon, né? que é os livros que fazem parte, que formam a Bíblia. Então, é importante você entender isso. Por quê? Porque quando Paulo fala aos Filipenses, entre outros assuntos, ele menciona algo que os filipenses fizeram por ele, pelo ministério dele, para honrar a unção na vida dele e o trabalho que ele realizava. Então Paulo estava totalmente engajado em fazer a obra de Deus, em cumprir o propósito de Deus naquele tempo, naquele momento. E para se cumprir o propósito de Deus, sim, é necessário a provisão, é necessário o dinheiro, é necessário a provisão financeira para suprir a necessidade, aquilo que precisa ser realizado. E essa provisão financeira, ela vem através de que Deus pré-ordenou dessa maneira, ela vem através também da operação que Deus coloca no coração do ser humano, que é a prática da generosidade, que é da oferta. Então as ofertas, os dízimos, eles são uma maneira que Deus estabeleceu para que a sua obra avance, permaneça, tenha manutenção e avance. Podemos dizer que o dinheiro, ele é o sangue material da igreja. Então, é uma forte indicação de que Deus quer prosperar você que está me vendo. Não importa a circunstância, não importa se você vive uma vida abençoada, na casa dos 1000, Deus quer te levar para os milhões. Se você vive uma vida muito difícil, financeiramente, um sobrevivente praticamente, Deus quer abrir portas para você te prosperar. Mas você precisa entender esse caminho. Como Deus vai fazer isso? E se você acreditar e colocar em ação isso, vai haver uma prosperidade que você nunca experimentou. Ainda que você seja uma pessoa que nunca teve falta, que viveu de maneira abundante sempre, né? Sempre teve provisão na sua vida, Deus quer realizar mais em você através de você. Creia nessa palavra. São atos de fé que nós vamos falar aqui. Então, voltando. Então, Paulo, ele manda a carta aos Filipenses e ele fala de uma atitude que eles tiveram em particular. Então, ele fala assim, somente vocês participaram comigo no que diz respeito a dar e receber. Ou seja, outras igrejas, outras regiões, não enviaram aquela oferta para Paulo, somente os filipenses. Então, mediante aquela prática dos filipenses, Paulo ele traz uma revelação de como Deus age. E aí ele lança a palavra. Ele fala, essa oferta eu recebi, vocês colocaram na mão do Epafrodito, né? O Epafrodito viajou, trouxe para mim, não tinha Pix na época, né? O Epafrodito trouxe para mim a oferta, e essa oferta ela é de aroma agradável a Deus, é um sacrifício agradável a Deus. E aí ele lança a palavra de bênção, ele fala, por isso, né, o meu Deus suprirá todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Por quê? Eles foram diferenciados, como eu já mencionei. Eles tiveram uma prática diferenciada. Isso mostra o quê? Que dentro do corpo de Cristo tem aquelas pessoas que praticam os sacrifícios da vida financeira, né, das ofertas, e tem aqueles que não praticam. Tem aqueles que vão alcançar devido à sua fé e obediência, e tem aqueles que não vão alcançar porque não andam pela fé e não obedecem. É normal, é justo isso. O justo viverá pela fé. Se você
tiver as atitudes de fé e de obediência, se você acreditar no princípio e colocar ele em prática, né, essa fé na prática, não só contemplar, mas praticar de verdade ali, né, sentir na pele a prática, né, vamos dizer assim, você vai experimentar prosperidade. Tá? Então, é importante você compreender. Então, o que acontece? Então, os filipenses, eles contribuíram. E Paulo mencionou somente vocês. Então, ele lançou aquela palavra para eles, por causa da ação de oferta que eles tiveram naquele momento. Então, como eu falei, é importante você entender isso. Porque muitas vezes as pessoas ficam se questionando porque não prosperam financeiramente, porque não há uma abundância de Deus. Prosperar é crescer. Diga-se comigo, prosperar é crescer. Prosperar não é o sobreviver, é crescer, é ir adiante, é ir por um lugar mais alto, uma posição mais alta. Você precisa entender isso. Então, prosperar não é aquela ação que você tem sempre, a mesmice, mas é crescer, sempre avançar, sempre crescer. Essa é a promessa de Deus. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas têm confusão, né, acerca desse assunto. Então, elas não entram na provisão grandiosa de Deus porque não praticam, porque não entendem. O princípio elementar para a prosperidade, para você começar a prosperar, se manter nela, é a sua vida de comunhão pessoal com Deus. É você ter uma vida de leitura da Bíblia, é uma vida de oração, onde você passa tempo de qualidade com Deus, onde você passa tempo em oração, onde você busca a presença de Deus todos os dias. Então você separa um tempo para ler a palavra, para meditar nela, você separa um tempo para orar em outras línguas, alimentar o seu espírito. Esse é um princípio que tem que ser totalmente ligado à sua vida como prioridade. Outro princípio da prosperidade é o dízimo. Você tem que compreender que o dízimo, ele não pertence a você, ele automaticamente pertence a Deus. Malaquias 3 diz, o Senhor se dirigindo ao povo, fala assim, vocês me roubam. Aí vocês me perguntam, o que nós roubamos o Senhor? Nos dízimos. Então, significa o quê? O que é considerado roubo? Quando você pega algo que não pertence a você. Então, se Deus estava declarando que o povo que não entregava o dízimo, eles estavam roubando, significa que o dízimo ele já pertence ao Senhor. Ele é um mandamento, é uma obrigação moral o dízimo. Então, muitas vezes as pessoas, elas têm uma tendência de supervalorizar aquilo que fazem. Você entendeu? Hoje, a tendência do mundo é transformar a obrigação em virtude. E você não pode cair nessa. Saia dessa. Em nome de Jesus, saia. É como um político que administra a cidade, ele manda reformar uma escola, aí coloca a placa lá, reforma da escola pelo governo, tal. Isso é uma obrigação moral dele, ele assumiu a administração, a gestão da cidade, para realmente reformar, usar o dinheiro público de maneira correta. Mas aí coloca-se como uma virtude, e até o pessoal vota nele por causa disso, rouba mais faz, né? Então, ou seja, a obrigação se torna virtude em tudo, gente, em tudo. Hoje, às vezes, uma pessoa vai lavar uma louça em casa, é uma virtude isso. Ele lava a louça, ele paga em dia. Mas essas coisas não são virtudes, são obrigações, responsabilidade moral da pessoa. Então, você não pode ver os princípios de Deus, você vê como uma virtude que você tem. Por exemplo, Jesus chegou, os discípulos lá conversando, Jesus ministrando para eles, Jesus diz assim, depois de vocês terem feito tudo, vocês vão dizer, somos servos inúteis, só fizemos o que nos foi mandado. Ou seja, Jesus estava falando de pessoas competentes que fizeram aquilo que foi orientado, mas ele ainda assim era inútil aos olhos de Deus, porque só fizeram aquilo. Não lançaram mais um potencial a mais, não tiveram uma excelência maior, não tiveram uma disposição maior, não tiveram uma ação maior daquilo que eles podiam realizar. Então, Jesus colocou aquela virtude de obediência direta, Jesus chamou de quê? De inutilidade, de ser inútil. Eu lembro até de um colega, amigo nosso, cristão, né? Ele falava assim,
Eu falava, como é que está a sua vida espiritual? Alguma coisa assim, do tipo, né? Tal, como é que você está? Ele, estou me esforçando para ser inútil. Estou chegando no inútil. Depois eu vou passar. O que é o inútil? Pelo menos aquele que obedece o que é falado, né? Depois vou começar a fazer a mais. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa vê como virtude. Então, o cristão, às vezes, ele vê entregar o dízimo como a maior virtude da vida financeira dele. Nossa, eu estou entregando o dízimo, não estou desmerecendo o seu dízimo, irmão. Não é isso, presta atenção. Não estou dizendo que essa é que Deus não se importa, grande. Não, o seu dízimo é por isso que está sendo tratado. Por isso a palavra de Deus menciona e nos orienta, por causa da importância que tem. Mas o dízimo ele não te justifica. O entregar o dízimo é o mínimo que você faz pelo ID. O dízimo é o mínimo que você faz de sacrifício a Deus. É o mínimo, é o dízimo. É o mínimo. O 10% de tudo que vem à sua mão é o mínimo. Então, como eu falei, as pessoas transformam muito isso em uma virtude, mas não é uma virtude, é uma obrigação, uma prática. Porque o dízimo ele vai abençoar o seu dinheiro, mas ele já pertence ao Senhor. A Bíblia fala que nós já pertencemos a Cristo. Nós somos escravos de Cristo. Nosso corpo, alma e espírito fomos redimidos, adotados pelo Senhor. Então nós pertencemos ao Senhor. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Então o dinheiro que vem à mão é como se Deus falasse, eu permito você ficar com 90% e você me entrega 10%, me devolve os 10%. Entendeste? Então o dízimo não é uma virtude em si. Ele é uma ação de fidelidade, mas ele se torna mais para o campo da obrigação do que obrigação moral, quero dizer, tá? Mais no campo da obrigação do que da virtude. Amém? Então é importante você compreender isso com o seu coração. Então você tem que ter, falei do primeiro princípio, né? Você tem uma vida de meditação na palavra, você tem uma vida de oração, você tem uma vida, você é um dizimista fiel, e agora você tem que entrar no quarto campo, que é sacrifícios de oferta. Irmão, se você não tiver uma vida de oferta constante, a prosperidade não pode te alcançar. Você não pode se multiplicar a sua vida. Por quê? Porque esse é o campo da fé real e da expressão de amor, de gratidão ao Senhor. Pessoas que prosperam financeiramente de forma sobrenatural, elas comprometem até de 30% até 40% da sua renda para as coisas de Deus, para ofertar na casa de Deus, para ofertar na obra de Deus de alguma maneira. É isso que você ouviu mesmo. Essas pessoas, elas não são dizimistas, eles são tridimistas, quadridimistas. Uma vez perguntaram para um pastor, um homem de Deus, falaram assim, pastor, você como é um pastor, você é dizimista? Ele falou assim, não, eu sou tudista. Ele falou, tudo que vem à minha mão eu rendo a Deus, e Deus mandar eu ofertar, eu oferto. E Deus supre a necessidade dele. Então é uma dificuldade muito grande das pessoas entender isso. Quando se fala de ofertas, as pessoas elas são apegadas demais e parece que se torna uma virtude muito grande se ela praticar uma oferta. Tem pessoas que fazem uma oferta, lá uma vez no ano faz um tipo de oferta na vida de um pastor, oferta na vida da própria igreja, oferta na vida de uma pessoa, aquilo se torna um evento na vida dela maravilhoso e tremendo. Sendo que a prática de oferta, ela não é um evento, ela é uma rotina, é algo que é normal da vida do cristão, é algo que é estabelecido. Atos 20, verso 35, há maior felicidade em dar do que em receber. Você só começa a experimentar a multiplicação de Deus, a operação de provisão gigantesca de Deus, tremenda, que surpreende até mesmo você, quando você compromete, além do dízimo, você compromete mais uma parte da sua renda com o dar, com a oferta, com os tipos de oferta. Ofertas alçadas que a igreja orienta, ou ofertas remas que Deus coloca no seu coração, mas você tem que praticar o dar. Então, como eu falei, pessoas às vezes que só dizimam, elas não prosperam de maneira tremenda, elas não crescem de maneira tremenda, porque elas só ficam no dízimo. Ela é abençoada em parte, ela é abençoada naquele dinheiro que ela dizimou, mas não há uma multiplicação. Por quê? O Paulo declarou a 1 Coríntios, em 2 Coríntios, né?
8 ali, 10, aquele capítulo, aquele trecho ali, é só falando disso, né, basicamente. Então ele fala assim, aquele que muito planta, muito colhe. Não sei se você já parou para pensar que existem regras, princípios e orientações de Deus de como semear dinheiro na casa de Deus, na vida de pessoas. Existe até princípios, existem até critérios de semeadura, gente. Como estávamos conversando hoje, uma pessoa, um grande produtor rural, né, hoje em dia, ele tem um cuidado gigantesco, um investimento muito grande, com profissionais, com estrutura, com estudos. Muitos estudos são feitos acerca de como conservar a semente de maneira com a maior qualidade possível, para que haja um plantio, que haja um retorno garantido, o tratamento do solo e tudo mais. Tudo que é investido no investimento antes da colheita é muito grande. Existem galpões gigantescos, que abrigam somente semente. Só as sementes ficam lá, e elas ficam na temperatura exata, né? Tem ar-condicionado, refrigeração para os galpões, para cuidar da semente. Profissionais são contratados, zootecnistas, agrônomos, né, engenheiro agrônomo, né, vários tipos de profissionais são contratados, né, formados, fazem estudos, análises clínicas, análises laboratoriais, pegam a semente, enviam para laboratórios, estudos, existem feiras. Esse dia teve a feira aquela marca gigantesca, John Deere, né, que tem uma raiz cristã, né, na origem dessa empresa. Outro dia a gente fala mais. Eles fazem festival, evento gigantesco com muitas atrações que conduzem o produtor rural, principalmente no trato da semente. Ou seja, há um cuidado gigantesco com a semente. Aí o cristão, o filho de Deus, ele não compreende essa ideia, que o dinheiro dele é semente. Irmão, eu vou falar uma verdade aqui para você. Você que crê, se você quiser crer, crê e prospera. Se você não quiser crer, problema seu, fica aí. É sério mesmo. O dinheiro que vem à sua mão, todo o dinheiro que vem à sua mão, parte desse dinheiro é semente. Não é para você comer, não é pão. A Bíblia fala que Deus dá pão ao que come e semente ao que semeia. É claro isso. Qualquer renda que vem à sua mão, parte desse dinheiro não é seu, é semente. Ou seja, uma pessoa que vai ter um pensamento correto de fé, intelectual, né, espiritual, né, uma pessoa espiritual, ela vai entender que parte de todo o dinheiro que vem na mão dela, de 10% a 20%, 30% até mesmo do que vem na mão dela, contando com o dízimo, tá? É o dízimo mais alguma coisa, 30%, até 40% do que vem à mão dela é para ela dar, é para ela semear, é para ela ofertar. Mas o crente não crê nisso, ele não acredita na palavra, ele não tem força para crer. Por quê? Porque não tem vida de oração, porque não lê a Bíblia. Então, para você prosperar, você tem que ter esses 4 elementos na sua vida. Vou voltar. Primeiro elemento, leitura da Bíblia, meditação na Bíblia todo dia. Segundo elemento, oração, vida de comunhão, oração a Deus, buscar a presença de Deus, orar em outras línguas, se envolver com o Espírito Santo. Terceiro, dízimo, praticar o dízimo de maneira certa, entender que o dízimo é de Deus, ser feito pela fé, não com medo, não com interesse, mas você faz pela fé, por amor à obra de Deus, por amor ao reino de Deus. E quarto, ofertas, que tem que comprometer boa parte, tem que ser maior que o dízimo até na sua vida. Esse é um ato de fé, irmão. Esses dias eu vi um testemunho que eu achei muito tremendo. Um pastor tinha um discípulo na igreja dele, empresário, e esse discípulo, já dizimista, não conta nem o dízimo nesse testemunho que eu falei. Dízimo é normal, prática normal. E esse discípulo dele ele decidiu que ele iria ser um ofertante maior. Ele queria ofertar. Ele não queria ser só dizimista, queria ofertar. E ele ele sentiu de Deus de fazer algo. Ele tinha uma empresa que tinha faturamento diário, a empresa. Todo dia fecha o faturamento. Eu não lembro o segmento que ele trabalhava. Mas era um faturamento assim razoável, sabe? Na casa dos mil por dia. E aí ele decidiu que todo primeiro faturamento do mês ele ia dar inteiro para a casa de Deus. Entendeu? Tipo assim,
vamos dizer que funciona 25 dias no mês, né? Domingo não conta, mas primeiro faturamento, primeira receita, e não era o lucro, é a receita. Então, tudo que entrasse naquele primeiro dia era para Deus, quer dizer, primícia, né? Primícia das suas rendas ele ia entregar ao Senhor. Então, vamos dizer que entrou ali, 10 mil reais, naquele dia. Ele ia pegar os 10 mil e entregar para Deus. É o tipo de oferta que ele quis fazer. E ele começou a avançar, crescer muito financeiramente. Fundou outras unidades da empresa dele e começou a prosperar. E aí um dia esse pastor veio e falou para ele, Deus me deu uma palavra para aperfeiçoar a sua oferta. Eu vou falar para você, se cair no seu coração, você vai prosperar, senão... Aí ele falou, faz assim, você está dando a primícia, né? Aí ele falou, é isso, pastor. Então, você pega o primeiro que você ganha do mês e dá para Deus. E quando o mês acabar, você observa qual oferta, qual dia que teve mais faturamento. Aí nesse dia você pega a diferença do que você deu no primeiro e entrega para a casa de Deus também. Aí ele falou, a sua oferta vai ficar primícia e a melhor. Ou seja, o primeiro faturamento e o melhor faturamento do mês é entregue para Deus. Aí ele falou, pastor, já caiu no coração. E quando caiu no coração, ele começou a praticar. Em menos de 6 meses, ele triplicou o seu faturamento. Cresceu demais. Por quê? Deus investe onde há retorno. Então, abra tua mente, abre teu coração, deixa cair no coração essa palavra. É palavra de Deus, gente. Às vezes nós, como pastores, não pregamos isso, com medo que as pessoas vão pensar, eu já fui igreja, que não fala de dízimo e oferta. O pastor não fala, porque ele tem medo da reação das pessoas. Porque as pessoas não gostam, vai achar que ele está pedindo dinheiro. Talvez você pense isso de mim, que eu estou pedindo dinheiro. Gente, a nossa igreja já tem até um voto de não recebermos salários da igreja, até para dar exemplo para você. Então pense nisso. Então não estou pedindo dinheiro para você. Eu estou ensinando você a crescer financeiramente na mente de Deus, no propósito de Deus. Então, pense nisso. Guarde isso no seu coração. Contemple isso. Avalie sua vida. Se você tem vida de comunhão, você vai ter facilidade de ser um dizimista. Você é um dizimista, com certeza. Comece a entrar no campo das ofertas. Comece a observar todo o dinheiro que vier à sua mão. Se alguém quiser conversar comigo particularmente, às vezes o seu caso, pastor, eu ganho desse jeito, eu recebo assim, eu recebo tanto. Fala comigo pessoalmente, tenho o maior prazer de falar, de ensinar a palavra para você, para que você prospere, para que você exerça a oferta de maneira correta. Pode me chamar no WhatsApp, pode me ligar, pode vir à igreja, a gente conversar, não tem problema nenhum. Mas prospere, irmão, prospere. Amém? Pense nisso. Leitura da Bíblia, oração, dízimos e ofertas. Tá? Que as suas ofertas, os seus dízimos, suas ofertas comprometam no mínimo 30% do que você ganha. Toda vez que um dinheiro vier à sua mão. Se vier R$100, você coloca assim, 70 é meu, 30 é de Deus. Aí 10% você entrega o seu dízimo, os outros 20%, e Deus vai te inspirar a ofertar. Deus inspira, tem gente que nega, né, o Espírito Santo falando. Às vezes Deus vai pôr no seu coração uma oferta de primícia. Primeiro rendimento do mês você dá para Deus, não sei, Deus vai falar com você. A sua melhor rendimento, a sua primeira venda, alguma coisa você vai fazer, realizar para Deus. Mas pense nisso, prospere. Essa é a verdadeira prosperidade. Que essa palavra caia no seu coração, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. E essa prática, ela é uma prática de tudo isso que eu falei. Comunhão com Deus. Mais uma vez, não há como ter fé sem comunhão com Deus. Assim como uma fornalha precisa de lenha, o homem precisa da comunhão para ter fé. Estabeleça sua comunhão com Deus através da sua leitura, da sua oração, dos dízimos e das ofertas. Pratique a comunhão com Deus, para que você tenha uma fé poderosa e prospere, seja um milionário para a glória de Deus, em nome de Jesus.